Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde, com o apoio da Agfa. Eu sou o Gustavo Meireles, médico radiologista, empreendedor na área de saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. É um prazer lhe dar as boas-vindas para mais um episódio do nosso podcast. A cada programa, recebo convidados especialistas em inovação com foco na área de saúde. Abordamos diferentes temas, como o papel da inteligência artificial, telesaúde, novos diagnósticos e tratamentos, monitoramento remoto de pacientes e outras inovações que estão transformando a saúde. O objetivo é manter você a par das mais recentes tecnologias e das próximas novidades do setor. No episódio de hoje, faremos uma mudança de papéis aqui no nosso ExpertCast. Eu terei o prazer de receber o Vinícius Correia, que é Head de Marketing da Agfa América Latina, para me entrevistar a respeito do ExpertCast, falar um pouco das ideias que fizeram com que esse podcast tivesse início, dos mais de 40 episódios que gravamos nesse primeiro ano de programa, da comunidade de inovação em saúde, das ideias futuras para o ExpertCast e do nosso primeiro episódio gravado ao vivo, que vai acontecer daqui a 2 dias, na Jornada Paulista de Radiologia, com a presença dos doutores Paulo Chapchap e Sérgio Ricardo Santos, falando sobre inovações e futuro da saúde. Vinícius, um prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu vou passar a palavra para que você seja o apresentador agora e eu vou, pela primeira vez, ficar aqui do outro lado da mesa como entrevistado do ExpertCast. Muito obrigado pela presença. Olá, doutor Gustavo. É um prazer estar aqui e um prazer ter essa oportunidade de poder te entrevistar. Esse programa, o ExpertCast, ele é muito especial para todos os ouvintes e todos os colaboradores que fazem parte desse projeto. Mas antes de a gente começar a falar especificamente do ExpertCast, eu queria pedir para você poder se apresentar, falar de maneira mais abrangente sobre você e um pouco sobre a comunidade de inovação em saúde, que é a comunidade que você lidera aqui no Brasil, um pouco sobre suas inspirações e seus objetivos com essa comunidade. Legal, Vinícius. Bem, obrigado aqui pela abertura. Eu vou falar um pouco a meu respeito. Eu sou médico radiologista. Eu nasci e cresci em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde fiz faculdade na Universidade Federal de Juiz de Fora. Vim fazer minha residência em São Paulo com a intenção de regressar para minha terra natal. E estou aqui em São Paulo há 25 anos e me apaixonei pela cidade e me tornei paulistano e paulista. Então, eu fiz minha residência aqui na Escola Paulista, depois uma especialização em radiologia torácica, doutorado na mesma instituição. Fui morar fora e fiquei durante um tempo no Memorial Sloan Kettering fazendo um pós-doutorado em PET-CT e voltei ao Brasil, trabalhando no Fleury, instituição onde fiquei por mais de 18 anos, como médico radiologista, depois como líder médico de diversas áreas, terminando como líder médico da radiologia e com um olhar, do ponto de vista médico, para estratégia e inovação. Eu me mudei para outra empresa, a Aliar, que agora se chama Aliança Saúde, onde eu fui diretor médico, depois vice-presidente, fui CEO de uma parte do grupo chamada IDR, Inteligência Diagnóstica Remota, onde eu ainda sou consultor com um olhar muito mais para inovação. Eu optei por deixar minhas atividades executivas também como médico há mais ou menos um ano, então eu mantenho essa função de consultoria na IDR e sou também consultor de algumas startups na saúde, fundador de uma startup na saúde que faz armazenamento de imagens médicas na nuvem e gosto bastante de comunicação em saúde. Foi daí que surgiu essa ideia do podcast, além de 2 colunas mensais que eu tenho na MIT Sloan Management Review Brasil e na Day One, que é um site focado em inovação na China. E aí me lembro até da conversa que nós tivemos no RSNA em 2022, em Chicago. Nos encontramos no stand da Agfa e falamos muito sobre ideias de educação em saúde. Isso acabou levando a uma nova conversa nossa há mais ou menos um ano. Você me fez um gentil convite para fazer parte do Global Radiology Advisory Board da Agfa e faço parte hoje junto com outros colegas e também foi ali que surgiu a ideia de começarmos alguma estratégia em conjunto na área de inovação. Daí nasceu o ExpertCast. Já estamos há mais de um ano, com mais de 30 episódios, e tivemos
discussões muito interessantes por aqui, Vinícius. Eu me lembro, desde os primeiros ali, nós falamos de inovação em saúde, de uma forma geral. Depois fomos para o tema da vez, né, inteligência artificial em saúde. E foi muito interessante, porque eu tive o prazer de receber o Felipe Kitamura e o Fabrício Machado, que são 2 colegas radiologistas com muita experiência no tema. Então, nós fizemos 2 episódios mais técnicos sobre inteligência artificial na saúde. E em seguida eu recebi o Antônio Prata, que é cronista, escritor, roteirista, junto com a Cláudia Leite, médica radiologista, e nós abordamos uma visão mais humana sobre inteligência artificial na saúde, ou seja, para onde que essas inovações vão nos levar, especialmente a inteligência artificial. Me lembro de outros episódios também, só contando um pouquinho, né, da nossa história aqui do ExpertCast. Nós falamos da monetização dos dados em saúde. Recebi o Bruno Aracati, que é fundador da Drumwave aqui no Brasil, que está criando a D-Wallet, uma carteira digital de dados, não só em saúde, mas de dados de forma geral, junto com o Edson Amaro Júnior, que cuida da parte de Big Data no Hospital Israelita Albert Einstein. Então foi um papo muito interessante. Falamos depois também muito sobre dispositivos médicos e inteligência artificial na saúde, aspectos regulatórios. Eu recebi a Renata, que é uma advogada grande especialista em direito digital, né, e saúde digital, junto com o Irã Cartacho, da Anvisa. Já falamos sobre inovações sociais na saúde, com a presença de uma dupla de quem eu gosto muito, a Adriana Malê e a Sabine Boloini, que fundaram a SAS Telemedicina e vem fazendo um trabalho brilhante na área social e inovação em saúde aqui no Brasil. Depois eu me lembro que a gente conversou sobre um tema totalmente diferente e que eu gosto muito. Eu sou uma outra particularidade aqui, eu sou um corredor amador há muitos anos, já fiz diversas provas de corrida de rua, inclusive 4 maratonas. Estou me preparando aqui para ir para a 5ª maratona em outubro, em Chicago. Então, corrida é um tema que eu gosto bastante e tem uma série de lesões aqui, uma coleção boa de lesões por conta da corrida. E aí conversei com 2 atletas olímpicos, o Marcelo Apovian, que foi campeão brasileiro de esqui e nos representou em 2 Olimpíadas de Inverno, e a Adriana, que é até hoje a recordista pan-americana de maratona. A gente falou de saúde digital com a presença do professor Chau e do professor Carlos Carvalho, da USP, com perspectivas, cenários futuros. Tivemos uma série dedicada ao Outubro Rosa, e aí com especialistas da Colômbia, do México, aqui do Brasil, falando de diagnóstico precoce de câncer de mama. Falamos de inovações na saúde da mulher, medicina de estilo de vida, enfim, diversos outros episódios, que é difícil eu ficar listando todos aqui, e alguns episódios que ainda estão saindo, mas eu queria fechar essa primeira resposta contando de 2 episódios em particular que foram gravados durante um encontro presencial da comunidade Inovação em Saúde, que eu posso contar um pouquinho mais como que foi criado e quais são os objetivos. Perfeito, doutor Gustavo. Muito interessante ouvir um pouco essa jornada, mesmo que seja um período tão curto, só de 1 ano, tantas visões diferentes, tantas vozes diferentes que a gente conseguiu ouvir durante esse podcast. Me fala um pouco mais como foi essa experiência de ter essa reunião com a comunidade de inovação em saúde, ter esse fórum com tantas pessoas de dentro da indústria, de outras áreas interessadas por esse tema, e discutir temas tão relevantes e tão presentes para a sociedade brasileira. É engraçado também porque o surgimento da comunidade de inovação em saúde tem uma certa relação com a pandemia de Covid-19. Então, na época da pandemia, houve, no começo, né, você deve lembrar aí que, assim, além daquele grande alarde, ninguém sabia muito bem o que fazer. Nós não tínhamos ainda vacina, a gente estava na dúvida de quais drogas poderiam ou não funcionar. Então, existia muito, puxa, a gente tentava com cloroquina, tentava ivermectina, isso bem no comecinho, né, quando ainda não tinha nenhum estudo mostrando a não efetividade dessas drogas para o tratamento da Covid. E não se sabia muito também quais medidas deveriam ser adotadas, um desconhecimento muito grande, a gente tinha um desconhecimento sobre aspectos de imagem. E eu me lembro que naquela época eu resolvi criar um grupo de WhatsApp chamado Radiologia contra a Covid, convidei alguns amigos formadores de opinião e o grupo rapidamente ganhou corpo e lotou, né? Naquela época o WhatsApp permitia 256 convidados e nós abrimos o grupo 2, que também lotou, e abrimos o grupo 3. E te digo que eram épocas de muitos debates nos 3 grupos e muita gente se sentiu apoiada e ajudada por aquelas informações. Especialmente pessoas fora de grandes centros que viam ali, por exemplo, discussões muito interessantes sobre medidas de prevenção, aspectos de imagem, tratamento, algumas diretrizes. E essa ideia, inclusive, me levou a criar um site na época sobre a Covid-19. Esse site foi premiado pelo Conselho Regional de Medicina aqui em São Paulo. Os grupos de WhatsApp, obviamente, depois foram
tendo menos interesse. Um deles existe ainda hoje, só mudou o foco, se chama Radiologia do Futuro, mas por conta disso, eu vi que muita gente queria receber mais informações e gostaria de receber uma informação com uma certa curadoria, estar num grupo que debatessem temas que fossem de muito interesse. E aí fundei um grupo chamado Inovação em Saúde, foi no começo de 2021, então ele está completando 3 anos agora. Durante um tempo tinha ali mais colegas, amigos que discutiam esse tópico que foi ganhando cada vez mais relevância, especialmente com a inteligência artificial. O grupo foi enchendo, depois com mais pessoas, chegamos a 200, 300, e nós optamos por fazer um encontro presencial ano passado, porque todo mundo se conhecia virtualmente. Falei, gente, vamos fazer um encontro e a gente tenta conversar, né, ao vivo, trocar experiências. Fizemos inclusive um encontro temático falando sobre inteligência artificial. Selecionamos 13 empresas, entre grandes companhias e startups, para apresentar o que estavam fazendo de iniciativas de inteligência artificial na saúde do Brasil. Esse primeiro encontro foi em julho de 2023, foi na sede da W Macan, que é uma empresa de marketing e comunicação aqui em São Paulo. Nós tivemos 140 pessoas presentes, metade presencialmente, outra metade online, e o grupo, depois do encontro, passou de 500 pessoas. Decidimos fazer mais um encontro no final do ano, e aí tivemos 2 mesas, e nesse dia nós gravamos, inclusive, 2 episódios do ExpertCast. Eu tive o prazer até de ter você, Vinícius, presente, falando ali também das inovações que a Agfa estava lançando no mercado naquele momento, ele não é recém-criado ano passado, e olhando também para uma visão de futuro. No final da história, então, hoje nós temos uma comunidade focada em inovação em saúde. O grupo, infelizmente, lotou, tem 1.025 pessoas, existe uma fila de espera, então quando alguém deixa o grupo eu vou admitindo novos usuários, e o que a gente fez para conseguir disseminar essa informação de forma até mais ampla foi criar uma página no LinkedIn chamada Inovação em Saúde, há mais ou menos 4 meses, e essa página já tem hoje mais de 3.000 seguidores. Nós temos curadores de conteúdo que publicam matérias sobre inovação em saúde todos os dias. Nós pretendemos fazer encontros de relacionamento, cursos, viagens de imersão. Nesse momento a gente está organizando uma viagem para a Estônia, possivelmente no segundo semestre desse ano, e essa comunidade serve bastante para a interação entre os usuários, para a troca de experiências, para pedidos de ajuda, para conexão entre startups e grandes empresas. E aí nessa linha também o ExpertCast é um outro grande ponto de conexão entre pessoas, entre empresas, entre universidades. Então, mais e mais, eu vejo que estamos conseguindo disseminar aqui uma cultura de inovação em saúde no Brasil e que a gente tem inúmeras pessoas e empresas fazendo um excelente trabalho. O resultado final disso, aqui para fechar a minha resposta para você, eu estive recentemente no Japão para falar sobre a adoção e implementação de saúde digital no Brasil e solicitei na comunidade de inovação em saúde que enviassem o que cada uma das suas empresas estava fazendo. Então, foi muito legal poder levar para um país do outro lado do mundo diversas iniciativas feitas no Brasil, que inclusive geraram um convite para voltar ano que vem para falar especialmente de iniciativas de telesaúde, porque gostaram muito do que estamos fazendo aqui no Brasil e estamos levando para fora do país. Muito legal, doutor Gustavo. Acho que isso conecta, inclusive, com a minha próxima pergunta, que é olhando um pouco para o futuro do podcast, né? Nesse 1 ano de vida, a gente já está com mais de 350 seguidores, mais de 4.500 downloads, e esse programa ele tem ouvintes recorrentes em pelo menos 9 países. Então, quando você olha para esse sucesso que já aconteceu no primeiro ano e um pouco dessa história que você trouxe para a gente, o que você olha como futuro do podcast e qual que é o papel que ele tem de importância para essa comunicação que você segue liderando aqui no mercado de inovação em saúde no Brasil? Acho que o podcast é aqui uma oportunidade de dar voz para pessoas e para empresas que estão fazendo iniciativas fantásticas no Brasil. Eu aprendo demais com podcast, tem várias vezes que eu saio super animado, que eu falo, puxa, aprendi muito hoje. Vou dar mais alguns exemplos aqui, não quero deixar ninguém de fora, porque nós já gravamos vários episódios, mas semana passada mesmo tive o prazer de conversar com a Ana Cláudia Pinto, que é médica, trabalha há muito tempo como executiva em saúde digital. O Marcelo Tournier também, que é médico, está nos Estados Unidos trabalhando como cientista de dados. E o Thiago Pavim, psicólogo, que fundou uma startup e hoje é diretor na área de inovação e inteligência artificial de uma grande empresa do setor. E a gente falou muito sobre análise de dados para a saúde populacional e foi um papo ali que me trouxe diversos conhecimentos. Então, é uma oportunidade grande não só de levar conhecimento para muitas pessoas, mas também de disseminar o que empresas e pessoas aqui do Brasil têm feito. Olhando para frente,
A intenção é tornar esse podcast cada vez mais inclusivo, então trazer aqui diversas empresas e pessoas que estão mudando o cenário da saúde aqui no Brasil e às vezes pessoas mesmo que não sejam da área de saúde, né? Então vamos falar na semana que vem com a Tabata Amaral, que é deputada federal, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, e a Tabata teve diversas iniciativas na área de educação e também na área de saúde, inclusive na saúde da mulher. Então nós vamos falar muito de inovações que consigam aumentar o acesso à saúde aqui no Brasil. Pretendemos também cada vez mais internacionalizar o podcast, ou seja, trazer pessoas da Bélgica, dos Estados Unidos, do Japão, da China, da América Latina, como convidados e convidadas que possam conversar junto com pessoas aqui do Brasil e oportunidades de sinergia e de colaboração entre diversos países. Então, temos ideia já para o segundo semestre agora desse ano de convidar colegas de outros países para que divulguem o que está sendo feito por lá e para que também conheçam melhor iniciativas de inovação em saúde aqui no Brasil. Temos também ideias de possíveis videocasts no futuro, então trazer um pouquinho de vídeo além simplesmente da voz. E pela primeira vez a gente vai fazer uma gravação ao vivo agora na sexta-feira, né, daqui a 2 dias, na Jornada Paulista de Radiologia, que é um dos maiores eventos, não só de radiologia, um dos maiores eventos médicos do mundo, aqui no Transamérica Expo Center em São Paulo, com a presença de 2 amigos que são 2 grandes referências em saúde e também na inovação em saúde. O Dr. Paulo Chapchap, que foi presidente durante muitos anos do Hospital Sírio-Libanês, hoje ele é diretor do IEPS, também é conselheiro do Todos pela Saúde, e o Sérgio Ricardo Santos, médico, pneumologista, foi CEO da MIL, foi vice-presidente da DASA e atua muito hoje como consultor e conselheiro na área de saúde. Vou, então, aproveitar esse espaço para reforçar o convite. Nesta sexta-feira, 3 de maio, às 12h45, na Sala I, no Hall G do Transamérica Expo, a gente vai ter esse momento da gravação do ExpertCast ao vivo, podendo receber vocês também presencialmente assistindo essa gravação. Então, estão todos convidados para participar conosco. Doutor Gustavo, excelente ouvir um pouco da sua história, um pouco da história da comunicação que você tem liderado com o Grupo de Inovação em Saúde, com o programa, com o ExpertCast. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui contigo hoje e pedir para você fazer um fechamento para a gente, um pouco do que a gente pode esperar para essa sexta-feira. Oi, Vinícius, muito obrigado. Foi um prazer ser entrevistado aqui no ExpertCast, né? Tá do outro lado da mesa. Eu queria novamente agradecer o apoio que você especificamente deu desde o começo ali com a ideia de, puxa, vamos fazer um podcast sobre inovação em saúde, e o apoio da Agfa como patrocinadora do ExpertCast. Tanto você quanto a Agfa foram fundamentais para que essa ideia saísse do papel e se transformasse no ExpertCast, que tem cada vez vem ganhando mais usuários, interesses de diversas pessoas que às vezes me mandam mensagem e falam, puxa, quando é que você vai me convidar para participar lá do programa? Então, queria agradecer muito a vocês. Quero agradecer também a Eli está sempre comigo, todas as vezes, eu e a Eli aprendendo juntos com os convidados, e a Eli, o que eu brinco com ela e com os convidados no começo de cada gravação, eu falo, gente, olha, a Eli é que vai fazer o podcast ficar bom. Então, a Eli e a SoulPods é que fazem, no final das contas, que o podcast fique com uma edição bacana, com um som bom, para prender a atenção das pessoas e para fazer com que o conteúdo tenha uma forma muito bacana. Então, eu agradeço a todos vocês. Prazer estar à frente do ExpertCast, super animado com as nossas perspectivas futuras e com a nossa gravação daqui a 2 dias na Jornada Paulista de Radiologia. E para você que está nos ouvindo, muito obrigado pela presença. E se você gostou do episódio, siga o ExpertCast, nos recomende para amigos e colegas, avalie com 5 estrelas na plataforma preferida de podcast e compartilhe os episódios nas suas mídias sociais. Assim, nós disseminamos informação de qualidade e ajudamos a aumentar o interesse por inovação e empreendedorismo na saúde. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.